Olá! No vídeo de hoje nós vamos estudar e aprender como calcular os possíveis ângulos entre duas retas, entre uma reta e um plano e entre dois planos. Lembrando que nós estamos sempre considerando retas e planos no espaço tridimensional. Já vamos fixar de antemão um sistema ortonormal de coordenadas e todas as equações que aparecerem ao longo dessa aula já são em relação a esse sistema fixado. Nós vamos começar avaliando o ângulo entre duas retas. Iniciamos aqui com o caso de duas retas concorrentes, que é esse primeiro desenho. Aqui a gente observa que essas duas retas definem dois ângulos. Esse primeiro, que é igual a esse outro porque são opostos pelo vértice, e também um segundo, que é o que eu vou chamar aqui de θ', que é igual ao seu oposto pelo vértice também. A gente vai definir o ângulo entre duas retas como sendo sempre o menor possível. Então, no meu desenho aqui, seria esse θ. E definindo dessa maneira, sempre o ângulo θ ele vai estar entre 0 e π/2. Agora, vamos ver como determinar esse ângulo. Se a gente tomar um vetor diretor dessa reta em azul, vamos chamar de U, e um vetor diretor desta reta em vermelho, chamar de V, a gente sabe calcular o ângulo entre esses dois vetores e a expressão vai ser cosseno de θ é igual ao produto interno dos vetores, produto escalar, dividido pelo produto dos módulos dos vetores. Lembrando que, como esses vetores são vetores diretores de uma reta, com certeza eles são não nulos, então seus módulos são não nulos, não tem problema dividir aqui. Beleza. E aqui esse cosseno seria sempre maior que zero, pois eu estou tomando o ângulo que está entre 0 e π/2. Na verdade, ele poderia ser maior ou igual, caso o ângulo for exatamente π/2, mas eu vou deixar para considerar esse caso depois. Então, assumindo que o ângulo θ é menor do que π/2, as retas não são perpendiculares, então esse cosseno fica estritamente positivo. No entanto, se eu tivesse escolhido, por exemplo, o vetor -u como diretor dessa reta em azul, daí eu teria o ângulo entre eles sendo θ'. E aí, nesse caso, o cosseno de θ' ele seria negativo. Então, como é que a gente faz para garantir que a gente está sempre considerando o ângulo menor possível entre as duas retas? Como contornar esse problema? Mas antes, vamos só avaliar essas outras duas situações que estão colocadas aqui. A primeira é que o ângulo entre elas é 90 graus, retas são perpendiculares. Daí, nesse caso, todos os quatro ângulos vão ser iguais a 90 graus, e aí o cosseno de 90 graus, ou π/2, vai ser zero. Beleza. E no caso das retas serem paralelas, daí dependendo dos vetores diretores que eu escolher, por exemplo, se eu escolher esse vetor aqui para a reta em azul e esse vetor aqui para a reta em vermelho, dá para ver que os vetores têm a mesma direção e sentido. E aí, nesse caso, o ângulo entre eles seria zero. Porém, se eu tivesse escolhido o -u aqui, daí o ângulo entre eles seria o θ', que é o 180 graus, o π. Se o θ for zero, o cosseno de θ vai ser 1. E se o θ for π, o cosseno de θ vai ser -1. Então, observem que uma maneira da gente garantir que vai estar sempre considerando o menor ângulo possível entre as duas retas é tomar o cosseno sempre positivo. Olha aqui no primeiro caso. Tem o positivo que o θ é menor que π/2, o negativo quando é maior. No caso que é ortogonal, daí o cosseno vai ser zero, independente do ângulo que eu escolher.
E no caso de paralelas também, eu tenho um que é o menor possível, que o cosseno dá 1, e o outro que o cosseno dá menos 1, que não é o menor possível. Aqui está colocada a definição. O ângulo entre duas retas é o menor dos ângulos entre duas direções de R1 e R2. Só que a gente viu que dependendo da escolha da direção, eu posso obter um que o cosseno é positivo e um que é negativo, e o positivo que é o que me interessa. Então, a gente define que o ângulo θ entre as retas R1 e R2 vai ser dado por cosseno de θ igual, e a gente toma em módulo a expressão que define o cosseno do ângulo entre os vetores. Se a gente colocar que o ângulo entre as retas é o θ que satisfaz essa relação, considerando o módulo aqui, aí a gente vai garantir que a gente está tomando sempre o valor positivo, ou seja, o menor possível ângulo entre as duas retas, independente das direções que eu escolher. Uma outra maneira de calcular esse ângulo seria usando a relação do produto vetorial entre os dois vetores. Ele se relaciona com o seno do ângulo entre esses dois vetores. Então, está aqui como calcular o ângulo entre duas retas. Agora, vamos ver aqui um exemplo. Determine uma reta que passa pelo ponto A igual a 1, 1, 1 e forma ângulos de π sobre 4 e π sobre 3 com os eixos x e y, respectivamente. Então, vamos lá. A gente quer determinar uma reta e a gente já tem um ponto dessa reta, que é o ponto A. Para determinar a reta, eu preciso de um ponto e um vetor diretor. Então, falta eu determinar quem que vai ser o meu V, o vetor diretor dessa reta. Vamos dar aqui um nome para as coordenadas A, B e C do vetor V. E aí, o que eu sei? Que a reta tem que formar estes ângulos com os eixos x e y. Para medir o ângulo entre duas retas, eu preciso de vetores diretores. Um vetor diretor do eixo x vai ser o vetor I1, 0, 0. E um vetor diretor do eixo y vai ser o vetor j, que é o 0, 1, 0. Bom, vamos lá. A minha reta A, eu vou definir ela através da equação vetorial ou paramétrica x igual a A mais t vezes v, um t variando nos reais. Como que eu determino o ângulo entre a reta R e o eixo x? A gente viu acima, vai ser o θ tal que o cosseno de θ é igual produto escalar entre os vetores diretores, no caso aqui é o V com I, dividido pelo módulo de V vezes módulo de I. Esse vai ser com o eixo x. Só que com o eixo x, eu quero que o θ seja igual a π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Então, eu já tenho aqui o que dá esse produto interno de V com I. Vai dar A vezes 1, A, mais B vezes 0, mais C vezes 0. Então, aqui em cima vai ficar módulo de A, e no denominador, o módulo do vetor V, que é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, raiz quadrada. Beleza. Agora, da segunda condição, vai aparecer o cosseno de π sobre 3, que é o ângulo que eu quero que forme a reta com o eixo y. Cosseno de π sobre 3 é meio. Por outro lado, ele tem que ser igual ao módulo do produto escalar de V com J, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de J, que é 1 também. Então, aqui em cima vai ficar módulo de B, se vocês fizerem o produto interno de V com J dá B, e no denominador, o módulo de V. Passando, multiplicando essa raiz e elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar
Raiz de 2 ao quadrado dá 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a esse 2 aqui, ó, que eu passei multiplicando, ao quadrado 4, e o módulo de a ao quadrado vai dar a ao quadrado. Não importa se o a é positivo ou negativo, aqui o quadrado vai ser sempre positivo. E da segunda equação, eu vou ter uma análoga, só que aqui não vai ser 2, aqui vai ser 1, que ao quadrado desse 1 é igual a 4 vezes b ao quadrado. Então, eu fico com essas duas equações nas coordenadas A, B, C. Tudo que eu preciso é determinar um vetor V que satisfaça essas duas equações aqui. Vão ter infinitas possibilidades, como é o natural de se esperar, porque não existe um único vetor diretor de uma reta, né? Qualquer múltiplo escalar é um vetor diretor da mesma reta, e provavelmente também tem mais de uma reta que satisfaz essas condições pedidas. Então, a gente só precisa determinar uma, que é o que foi pedido aqui, uma reta. Bom, em primeiro lugar, a gente observa dessas duas equações, se eu passar esse 2 dividindo aqui, então eu vou ficar aqui. A soma desses quadrados é igual a 2a ao quadrado. E aí, igualando essas duas equações, eu tiro 2a ao quadrado é igual a 4b ao quadrado. Tirando a raiz quadrada em ambos os lados, eu fico que raiz de 2 módulo de a tem que ser igual a 2 módulo de b. Então, eu tenho essa restrição que eu preciso seja satisfeita. Vamos escolher, por exemplo, o b igual a 1. Se eu escolher o b igual a 1, eu vou ter que o a tem que ser, o módulo de a tem que ser raiz de 2. Vou pegar o a igual a raiz de 2. E aí eu determino o c através de alguma dessas duas equações. Por exemplo, na primeira, se eu substituir aqui, no lugar de a, o raiz de 2, a ao quadrado vai ficar 2, no lugar do b, 1, e no c, o que eu quero determinar, tem que ser igual a 2 vezes 2. Então, eu tiro, ó, que c ao quadrado é 4 menos 3, então, que é 1, e, portanto, c teria que ser mais ou menos 1. Vou escolher, para facilitar, o c igual a 1. Então, eu já tenho aqui determinadas as coordenadas de um vetor que vai me dar uma reta com as condições pedidas, que é o vetor v igual a raiz de 2, 1, 1. E aí, no caso, quem que seria a equação dessa reta? Eu posso descrever, por exemplo, as equações paramétricas. X é igual, coordenada x do ponto A, que é 1, mais primeira coordenada de v vezes t, y igual segunda coordenada do ponto A, mais 1 vezes t, e z igual a 1 mais t também, com t variando nos reais. Aqui, uma solução deste exercício, mas ela não é única. Só para vocês visualizarem, vou mostrar o desenho aqui dessa reta. Então, tá aqui o vetor v que eu obtive, que é o vetor raiz de 2, 1, 1. E ele forma com o eixo x o ângulo de 45 graus. O ângulo, ó, aqui, ó, ele é medido no plano que contém os vetores v e o eixo x, que eu poderia até plotar aqui para vocês visualizarem. Então, neste plano, o ângulo entre esses dois vetores é 45 graus, que é o π sobre 4. Agora, vou colocar aqui o ângulo entre o vetor v e o eixo y. Então, ó, aqui vocês veem que o ângulo entre v e o eixo y é esse marcado aqui em verde, e ele é os 60 graus, que é o π sobre 3. Então, tá aqui o vetor v, a reta ela é paralela a v e passa pelo ponto A, que é o ponto 1, 1, 2.
tá aqui com os dois ângulos colocados. E aí, no caso, então, o ângulo entre a reta e esses eixos serão esses que estão marcados aqui. Em verde é 60 e em vermelho é 45. Agora vamos para o próximo caso, que é o ângulo entre uma reta e um plano. Para definir o ângulo entre essa reta R e esse plano π aqui desenhados, a gente tem duas maneiras. A primeira seria, tomando um vetor diretor aqui da reta R, vou chamar ele aqui de V, eu posso considerar a projeção desse vetor V aqui no plano π. Então, seria esse vetorzinho aqui paralelo ao plano, tal que o V se decompõe como a soma desse mais um outro ortogonal. E aí, uma vez definida essa projeção, aí basta eu considerar o ângulo entre o vetor V e a projeção. Essa é uma maneira, só que ela é mais trabalhosa, porque primeiro eu teria que encontrar essa projeção e depois considerar o ângulo entre os vetores. Tem uma outra um pouco mais simples, que é a seguinte. Considera o vetor normal ao plano. Então, aqui estou chamando de n. Achar o vetor normal ao plano é simples, principalmente se for dada a equação geral do plano. E aí, simplesmente, eu meço o ângulo entre esses dois vetores, o vetor V e o vetor normal, que eu vou chamar de alfa. E aí, o que eu observo aqui? Que o ângulo alfa mais θ é igual a π sobre 2. Portanto, o ângulo θ, que é o que eu estou procurando, ele é igual a π sobre 2 menos alfa. O cosseno de alfa é simples de descrever em termos desses vetores V e n. Ele vai ser dado pelo produto escalar de V com n, dividido pelo produto dos módulos desses vetores. No entanto, aqui eu vou considerar em módulo também, para garantir que eu vou estar tomando o alfa o menor possível entre as direções de V e de n. Não me interessa o sentido, se eu estou pegando o vetor que está apontando para cima ou para baixo, no caso do normal, mas se eu considerar em módulo, eu vou estar sempre pegando o menor ângulo possível entre as direções, que é o que me interessa. Beleza. Então, o cosseno de alfa eu sei calcular, e aí eu sei que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ, que por sua vez é igual ao seno de θ, por conta desses ângulos serem complementares de 90 graus. Ou vocês poderiam usar a fórmula do cosseno da soma e abrir aqui e ver que isso daqui vai dar o seno de θ. Portanto, tá aí, o θ, que é o que eu procuro, eu vou determinar através dessa expressão usando um vetor diretor e o vetor normal ao plano, só que tomando em módulo para garantir que eu vou pegar o θ menor possível entre as direções, então independente do vetor que eu escolher, só me interessa a direção, e que o θ ele vai estar sempre entre 0 e 90 graus, ou π sobre 2. Está aqui a definição formal do que pode ser o ângulo entre uma reta e um plano. Ele vai ser π sobre 2 se a reta R for perpendicular ao plano π. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que uma direção da reta R é paralela ao vetor normal ao plano. Aqui eu estou usando esse π maiúsculo só para não confundir com o π do π sobre 2. 0 se a reta for paralela ao plano π. Aqui ela pode ser tanto contida no plano, quanto paralela sem interseção. Então, é um caso que a reta é paralela, mas a interseção é vazio. Aí, nos dois casos, o ângulo vai ser 0. E, sem ser nenhum desses dois casos, como que a gente define? É considerando o ângulo entre a reta R e a sua projeção R' em π.
Então, voltando aqui no desenho, só para vocês entenderem, o que seria a projeção da reta R no plano π? Vai ser exatamente essa reta que tem a direção do vetor, que é a projeção de V no plano π. O jeito mais simples de calcular essa direção é, na verdade, projetando o vetor V no vetor normal, porque o vetor normal eu vou saber tirar da equação. Então, projetei no vetor normal, essa é a projeção de V em N. E esse vetor W aqui, ele é o vetor tal que V é igual a W mais a projeção de V em N. Então, lembrando, sempre existem únicos vetores W e um outro, tal que eles são ortogonais. Esse que é a projeção, ele é paralelo ao vetor que eu estou projetando, que no caso aqui é o vetor normal, e que a soma deles dá o vetor V. Eu nem vou colocar aqui a expressão para calcular essa projeção, porque a gente não vai precisar dela agora. Como eu mostrei aqui, a gente pode calcular o ângulo utilizando o vetor normal, sem precisar expressar essa projeção. Mas só coloquei aí para vocês saberem como seria em termos da definição. Na definição, essa reta aqui seria a R', que é a projeção da reta R no plano π. E aí o ângulo entre a reta e o plano é dado pelo ângulo entre essas duas retas. Agora vamos ver um exemplo. Determine o ângulo entre a reta, aqui a reta R, e o plano π. Então, para determinar o ângulo, a gente viu acima, a gente precisa de um vetor diretor da reta R e um vetor normal ao plano π. Das equações paramétricas, que é o que estão dadas aqui, eu já tiro um vetor diretor da reta R. As coordenadas dele vão ser exatamente os coeficientes que multiplicam o parâmetro t. Então, vai ser 1, 1, 1. Agora, das equações paramétricas, eu não tiro diretamente um vetor normal. Eu tiro dois vetores diretores do plano. Eu vou chamar de V1 e V2. Então, o V1 pode ser o que tem as coordenadas que multiplicam o parâmetro T1. Então, vai ser 1, 0 e 1. E o V2, o tal que as coordenadas são os coeficientes que multiplicam o T2. Então, vai dar 0, 1, 1. Só que se eu tenho dois vetores diretores do plano, dois vetores paralelos, então aqui está o meu plano, eu tenho dois vetores paralelos ao plano. Como é que eu obtenho um vetor normal ao plano? Considerando, por exemplo, o produto vetorial entre esses dois vetores. Eu sei que o produto vetorial entre dois vetores sempre é um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo, e portanto ele vai ser um vetor normal ao plano. Então eu vou fazer isso para encontrar um vetor normal. Vamos tomar produto vetorial, como é que eu posso calcular? Colocando aqui na matriz IJK as coordenadas de V1 e as coordenadas de V2. Calculo esse determinante em cofatores na primeira linha. Vai ficar menos 1 que multiplica o I. No J vai ficar 1, só que eu tenho que tomar com sinal de menos, então menos J. E no K, 1, mais K. Então, eu fico com o vetor menos 1, 1. Aí, beleza. Uma vez que eu tenho um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano, eu sei que o seno do ângulo entre eles, então só relembrando aqui em cima, o cosseno do ângulo vai dar o ângulo entre o vetor normal e o vetor diretor, só que eu quero entre o vetor diretor e o plano, então eu tomo o seno do ângulo e eu preciso considerar o produto escalar em módulo para poder eu garantir que eu vou pegar o menor ângulo possível entre duas direções. Então vamos lá, produto escalar de V com N dividido pela norma de V, norma de N. Então, quanto que dá? Ó, o V é o 1, 1, 1 e o N é o menos 1, 0.
Então, o produto escalar vai ficar 1 com menos 1, menos 1, 1 com menos 1, menos 1 e 1 com 1, mais 1. Tudo isso em módulo. Qual que é a norma de V? É raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 3. Qual que é a norma de N? Também vai dar raiz de 3. Então, aqui ficou menos 2 mais 1, menos 1. Em módulo, 1 dividido por 3. Então, eu sei que o ângulo entre a reta e o plano vai ser tal que o seno dá 1/3. Como não é um ângulo notável, eu vou só deixar na forma θ arcosseno de 1/3. Então, esse é o ângulo entre a reta R e o plano π. Só por curiosidade, isso daqui é aproximadamente 70 graus. Mas isso só teria como você descobrir usando alguma calculadora. Por fim, nós vamos ver como calcular o ângulo entre dois planos. Aqui está desenhado o caso mais crítico, que é o de dois planos concorrentes. Se eu tiver dois planos paralelos ou coincidentes, então o ângulo entre eles vai ser zero. A maneira formal de definir seria: considera aqui a reta da interseção desses dois planos e escolhe um ponto qualquer nessa reta. Depois eu vou tomar outras duas retas. Uma primeira aqui, que é ortogonal à reta da interseção e é paralela ao plano π1. Então, chama essa reta de R1. E depois, uma outra aqui, as duas passando por esse ponto que eu escolhi na interseção. Também é ortogonal à reta da interseção e é paralela ao plano π2. Então, chama ela de R2. E, por fim, o ângulo entre os planos seria o ângulo entre essas duas retas. Só que calcular dessa maneira seria bem trabalhoso. Tem um jeito mais simples, que é observar o seguinte. Então, no caso aqui desse desenho, a gente consegue ver melhor pela posição. Suponha aqui, ó, o ângulo é esse que eu marquei entre esses dois planos. Se eu considerar o vetor normal a esses dois planos, se eu considerar o vetor normal a esses dois planos, então vamos supor que aqui o azul é π2, o vermelho é π1. Então, esse daqui é o meu N2 e esse aqui é o meu N1. Então, é fácil de ver que o ângulo entre esses dois planos vai ser exatamente o mesmo ângulo entre esses dois vetores normais. Então, é bem mais simples a gente calcular esse ângulo utilizando os vetores normais. Produto escalar entre os dois vetores dividido pelos módulos. Porém, mesma observação de antes, eu preciso tomar aqui em módulo, porque aí eu garanto o menor ângulo possível entre duas direções normais. Por exemplo, se eu tivesse considerado o N1 aqui para baixo, daí eu não estaria com o menor possível, eu obteria um ângulo que o cosseno é negativo. Fazendo dessa maneira, eu garanto que eu estou considerando o menor ângulo possível entre duas direções normais aos planos. Então, aqui embaixo está escrito essa fórmula que eu coloquei. O ângulo entre os dois planos é tal que o cosseno dele satisfaz essa relação. E aqui a gente pode observar que, apesar da gente ter deduzido para o caso dos planos concorrentes, ele também vai funcionar se os planos forem paralelos ou coincidentes. Neste caso, os vetores normais vão ser paralelos. Então, o N1 vai ser um K vezes N2. E daí, quando eu substituir na expressão ali do cosseno, olha o que vai acontecer. Então, troco o N1 por KN2. Fazer o produto interno com N2.
dividido por... O módulo de um escalar vezes um vetor é o módulo do escalar vezes o módulo do vetor. Então, com o outro n2 que já tinha, vai aparecer esse quadrado no denominador. Usando a propriedade de que um múltiplo escalar de um vetor, quando eu fizer o produto escalar com outro vetor, vai ser a mesma coisa que k vezes o produto escalar desses vetores. Então, eu já posso separar o módulo aqui. Então, fico com essa expressão. Já cancela que esse k, né? E aqui embaixo está módulo ao quadrado. E aí usa também a outra expressão que o produto escalar de um vetor com ele mesmo, ele dá exatamente o quadrado do seu módulo, portanto isso daqui dá 1. Só que quando que o cosseno de um ângulo é 1, é quando o ângulo é 0. Lembrando que o meu θ ele vai estar sempre entre 0 e π/2. Portanto, aqui o θ seria 0. E é o caso dos planos serem paralelos ou coincidentes. Então, essa fórmula ela se aplica em todos os casos, tanto nos planos paralelos ou coincidentes, quanto para planos concorrentes. E aí a gente finaliza aqui esse vídeo. Valeu, até mais!